Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou o criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, formação Thera. E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca daquilo que eu entendo que são os principais motivos pelos quais você deveria inserir a radiônica dentro do seu processo de radiestesia. E se por acaso você ainda não conhece o meu trabalho e você entender que agregou algo ao seu entendimento, se você entender que eu lhe trouxe algum conhecimento novo, peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Assim você estará nos ajudando a disseminar uma radiestesia cada vez mais técnica e mais profissional. Então vamos lá, eu vou falar para você aqui dos principais motivos. O primeiro desses motivos é que a radiônica ela pode acrescentar muito ao seu trabalho de radiestesia, por melhor que ele já seja, inclusive. Por quê? Instrumentos radiônicos, como esse daqui, por exemplo, o IRT, o instrumento radiônico Thera, eles agregam muito ao trabalho do radiestesista. Como eu já mencionei em outras vezes, um instrumento desse ele tem já milhares de ajustes prontos. São ajustes que você pode utilizar em qualquer momento para análises e tratamentos de uma maneira muito eficaz. Então, uma das formas como isso ajudou no meu trabalho foi poder muitas vezes complementar uma avaliação de radiestesia com dados mais aprofundados. Imagina a seguinte situação, você vai num médico, o médico faz uma análise do seu corpo físico, uma análise física, e chega à conclusão que você tem um problema X. Então o médico fala isso todo dia, tá? Ele vai virar e falar assim, pelo que eu vi aqui, o seu problema é Y, foi isso que saiu nos exames iniciais. Mas eu gostaria de fazer um exame mais aprofundado para nós termos certeza. Ou eu preciso fazer um exame mais aprofundado para termos mais detalhes. E é aí que entra a radiônica dentro do campo holístico, muitas vezes em complemento à radiestesia. Porque com a radiônica, muitas vezes, nós podemos fazer confirmações mais aprofundadas de determinados problemas, nós podemos obter mais informações, nós podemos ter mais precisão. Então, um exemplo muito simples. Você detectou com a radiestesia que a pessoa tem um desequilíbrio no estômago. Então, com a radiônica, é fácil você entender melhor o problema, você entender a intensidade, você entender quais partes do estômago que estão mais afetados, aonde que a energia está mais bloqueada, idem para outros sistemas e órgãos. Então você, por exemplo, você viu que a energia está bloqueada no nível dos rins. Então você tem como saber o rim direito, o rim esquerdo, a cápsula renal, outros pontos dos rins. Você tem como saber muito facilmente onde esse bloqueio é mais intenso, quais partes precisam ser melhor trabalhadas. E tudo isso de uma maneira bastante simples, bastante eficaz, porque, como eu sempre digo, a radiônica você já tem ajustes para isso. E esses ajustes nos levam também ao segundo ponto, que é a radiônica proporciona liberar um pouco a nossa mente do trabalho. Nós sabemos que a radiestesia ela é um processo mental. Então, quando eu quero fazer uma análise da pessoa, no todo, em partes, um sistema, um órgão, um chakra, basicamente eu me concentro nisso que eu quero saber. Eu utilizo algum gráfico de análise, alguma coisa, ou muitas vezes as pessoas trabalham com processo de perguntas. Você se concentra bem nesse objetivo e vai observando o movimento pendular. Então, se eu quero saber o estado do fígado, sim, é um exemplo meio repetitivo meu, mas ele é muito bom, não posso fazer nada. Quero saber o estado do fígado, então me concentro, eu quero saber no estado do fígado. O pêndulo vai dar lá positivo, negativo. Posso usar também uma régua de medição, alguma coisa assim. Em todo caso, o que faz a ponte é principalmente a minha mente. No caso da radiônica, a minha mente, em partes, ela é liberada, não totalmente. Por quê? Porque eu tenho basicamente um ajuste do fígado, por exemplo, aqui 4, 8. Então, quando eu tenho esse ajuste feito, o instrumento está simulando aquela frequência vibratória do fígado, a energia do fígado em estado de equilíbrio.
testemunho da pessoa está aqui, eu vou utilizar o pêndulo aqui e comparar. Então, se tiver em equilíbrio, o pêndulo vai reagir. Se não tiver em equilíbrio, ele simplesmente não reage, sem eu ter que ficar me concentrando nisso. Então, é um ponto que auxilia muito. O fato de eu não ter que empregar a minha mente de uma forma tão intensa. Ah, Sérgio, mas isso significa que não usa a mente? Não, não significa isso não, mas eu uso menos a mente. Radiônica é como aquela ferramenta que muitas vezes faz você usar menos força física, tá bom? Então, por exemplo, você tem uma tesoura de poda. Uma tesoura de poda, ela faz com que você use menos força física, em vez de você ter que quebrar galho na mão. Concorda comigo? Tá bom. Porém, para outras tarefas, eu tenho podadeiras elétricas. Elas liberam a minha parte muscular do esforço. Ainda assim, concorda comigo que eu estou usando um pouco do meu físico? Eu estou usando, só que muito menos do que se eu estivesse usando a tesoura e imensamente menos do que se eu estivesse quebrando galhos nas mãos. Então, nós temos esses dois fatores que são extremamente importantes. O terceiro desses pontos, e eu considero esse extremamente relevante, isso ajudou muito no meu trabalho, é a criação de protocolos. A radiônica, ela nos permite criar com facilidade protocolos de análise e principalmente de tratamentos para muitas coisas. Dessa forma, eu tenho, não raro, uma resposta muito rápida diante de alguns eventos. Citando aqui um exemplo simples aqui para vocês, foi durante a pandemia. Quando começou a pandemia, rapidamente nós criamos já um protocolo para o tratamento da Covid que nós já repassamos aos usuários dos nossos equipamentos. Então, de uma forma muito rápida, o pessoal já tinha uma primeira resposta, uma primeira abordagem para poder utilizar nos casos que chegavam no consultório. E sim, eu não sou a favor da ideia de você ficar tratando todos somente com protocolos. Nunca recomendei isso. Mas protocolos, não raro, eles são muito úteis como uma primeira abordagem de um tratamento ou muitas vezes durante os processos de tratamento. Então, um exemplo simples. Às vezes um consulente meu está dentro de um tratamento mais completo, mais complexo, e eu deixo num equipamento de radiônica um protocolo para o reequilíbrio dos chakras em paralelo. Então, dessa forma, eu tenho um tratamento que ele já está pré-ajustado para aquilo. Um outro caso interessante foi uma vez, muitos anos atrás, que a minha esposa comentava comigo que ela tinha muito problema por causa do TPM, a tensão pré-menstrual. E eu falei para ela que eu ia criar um tratamento para isso. E na época eu fiz um protocolo, eu comecei a utilizar sobre ela. Ela nem soube exatamente quando eu comecei, mas ela sentiu os resultados. Porque eu falei para ela que eu ia começar, mas eu não falei quando eu comecei. E foi incrível o resultado que isso teve já no primeiro mês. O resultado foi tão bom que eu trabalhei um pouquinho, refinei aquilo, desenvolvi um protocolo para TPM. Esse protocolo eu usei depois em dezenas de outras mulheres, tanto que eu apresentei num dos congressos de radiestesia, eu apresentei esse caso. Eu fui falar justamente do uso desse protocolo e dos resultados que eu obtive. Com o equipamento de radiônica é muito simples a criação desses protocolos. Outro aspecto importantíssimo, que é algo que a radiônica pode agregar muito ao seu trabalho, é a criação de remédios vibracionais. Seja lá como você conhece ou chama. Vamos ter em mente o seguinte: remédio vibracional, moduladores, frequenciais, remédios energéticos, remédios radiônicos. Tudo isso, gente, absolutamente tudo, independente do termo utilizado, começou na radiônica. Sim, Ruth Brown foi a primeira operadora a criar remédios frequenciais na história. E boa parte do que você conhece até hoje, inclusive, é produzido em máquina radiônica, ainda que os fabricantes não contem isso para você, tá certo? Então, a radiônica, ela é praticamente uma ars magna dentro disso, uma arte real, que permite nós desenvolvermos remédios vibracionais frequenciais, simulações, como nós usamos esse termo em radiestesia e radiônica, de forma simples, completa, extremamente eficaz. Em radiestesia, aqui no Brasil hoje, se fala muito do uso do decágono para a criação de remédios vibracionais.
E o decágono não é nem de longe uma ferramenta ideal para isso. É uma ferramenta interessante, mas que tem muitas limitações. Dessa forma, nós não recomendamos, por exemplo, na nossa escola, já há muitos anos, a utilização do decágono para isso, tá bom? Vou dar aqui um exemplo simples. Vamos supor que você precise de um floral. Você quer emitir, por exemplo, um aspen, você quer criar esse aspen para uma pessoa. No decágono, o primeiro problema é que tudo depende muito de como eu escrevo. É só um dos problemas, tá? A caneta, a espessura do que eu escrevo, quanto que aquilo está legível, grande e tudo mais, tudo isso meio que conta. Mas vamos pensar só na forma como eu escrevo. Então, se eu escrever, por exemplo, aspen, floral aspen ou floral de bar aspen, eu tenho três coisas diferentes. Eu tenho três resultados finais diferentes. Isso é só um pequeno exemplo. Porque você pode pensar, Sérgio, mas tudo bem, eu sei que eu tenho que escrever lá o floral de bar aspen. Mas isso é só um exemplo. Isso acompanha, esse problema vai acompanhar o usuário toda a vida, a forma como ele escreve. Em compensação, em radiônica, se eu preciso, por exemplo, de um floral aspen, eu vou lá no meu instrumento, né, e eu digito 445662. E ponto final, eu vou colocar um vidrinho, né? Então eu vou digitar, vou inserir isso na programação, vou colocar um vidrinho aqui para receber com água e brand, ponto final. E a grande questão é, se eu fizer esse processo 1000 vezes ou 10.000 vezes, eu terei o mesmo resultado sempre. Isso num equipamento eficaz, bem feito, bem desenhado. Eu vou ter o mesmo resultado sempre. Então, essa garantia da reprodução exata, para mim, é extremamente importante. Tá? É um dos motivos pelos quais mais eu recomendo. E isso é tão eficaz que Tansley mesmo falava que o segundo maior grupo de usuários que tinha de radiônica na Inglaterra décadas atrás eram de pessoas que só produziam frequenciais, principalmente médicos que faziam homeopatias. E por último, mas não menos importante, um grande motivo para você inserir um equipamento de radiônica, por exemplo, como o IRT, na sua jornada, é a eficácia. Esses equipamentos produzem resultados muito bons. Não importa o quanto o seu trabalho de radiestesia seja bom, e eu sei que muitos de vocês aqui já têm resultados excelentes. A radiônica vai agregar ainda mais resultado, vai agregar melhoras. Eu vi pelo meu trabalho pessoal, quando eu comecei a utilizar radiônica no meu trabalho, isso lá para 2003, eu já era radiestesista. Eu comecei lá pela década de 80, comecei a atender profissionalmente em 97. Quando eu agreguei a radiônica instrumental ao meu trabalho, deu um salto. Os resultados, assim, eles melhoraram muito. No sentido de obter melhores resultados de forma mais repetida em menos tempo. Então, isso que eu falo. É nesse ponto que eu falo que a radiônica acaba melhorando os resultados, por mais que eles já sejam bons. Um detalhe, lembrando aqui, quando eu me refiro à radiônica, eu estou falando das máquinas de radiônica, instrumentos de radiônica. Não estou me referindo aos gráficos de radiestesia. Eu vou ter um vídeo só explicando essa diferença entre radiestesia e gráficos. E nem estou falando de mesas radiônicas ou outros equipamentos que acabem utilizando o nome radiônica, tá certo? Agora vamos lá, como que você pode começar a agregar radiônica no seu trabalho? O modo mais simples e mais fácil é se inscrevendo na formação Tera de Radiestesia. Na formação Tera de Radiestesia, nós abordamos o uso de instrumentos radiônicos clássicos, padrão Delaware, padrão base 10, como o IRT. E mais, tá vendo essa coisinha linda aqui? Nós estamos mandando ele de graça para sua casa, para os novos inscritos. Ou seja, a partir agora de abril de 2025, a partir de 9 de abril, é bom colocar a data, né? A partir dessa data, quem se inscreve na formação Tera de Radiestesia tem acesso a esse instrumento, mais um caderno de índice com milhares de ajustes prontos, para você poder fazer tudo o que a radiônica permite fazer.
você vai aprender como utilizar a radiônica não só na sua vida, mas para melhorar os seus resultados, para beneficiar pessoas, sejam seus clientes, consulentes, familiares ou amigos, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos.